sobrou nada. Tem gente que não quer nada com nada, e tinha bastante gente no nosso grupo que não queria nada com nada. Vocês estão entendendo? Tem gente que tá falando, caguei pra essa matéria, quero nem saber, entendeu? Vou deixar nas costas dos outros. Enlouquecemos, basicamente. Depois disso, fica um bilulado das ideias. Então, o que você tá vendo aqui é o resultado de nós depois disso. Olá, pessoal! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, iremos contar pra vocês. Iremos porque tô aqui com a nossa companhia. Nosso digníssimo. Fala aí. Nosso digníssimo editor, que só bota o dedão aqui na frente. Iremos contar pra vocês o que? O trabalho mais difícil da faculdade de Direito. Trabalho que eu pensei em desistir da faculdade de Direito. O trabalho que me fez quase arrancar meus cabelos. O trabalho que realmente passei a noite acordada. O trabalho que me tirou o resto da sanidade mental que eu tinha. Gente, parece que eu tô brincando, mas eu realmente não tô. Tem uns trabalhos que os professores passam na faculdade que são de tirar do sério, que dá uma trabalheira. E normalmente são trabalhos em grupo, já deixo essa dica aqui, né? Então hoje é pra contar, pra botar pra fora e contar pra vocês sobre o pior trabalho da faculdade de Direito. Vamos lá. Então, acho que aqui temos dois trabalhos a comentar. Cara, eu ia falar isso. Eu tenho dois também. Eu pensei em dois. Fala aí o primeiro. Primeiro é de trabalho. Direito de trabalho? Que trabalho é esse que eu não Que a lembro? gente tinha aula e ficava Deus dará. Ele falava, faz a o professor... O professor falava pra gente se dividir em grupo, pegar os temas, porque, pra quem não sabe, pra quem não tá na faculdade ainda, gente, quando a gente tem uma aula, então a gente vai ter a aula de Direito do Trabalho 1. Aí tem temas, né? Então tem como é que é o programa da disciplina. Ele dividia o programa da disciplina e dava pra cada grupo apresentar, entendeu? Aí ele explicava antes, Laura. Não. Alguns sim, lembra? Que ele ia explicando a matéria enquanto as pessoas iam apresentando. Não. Aí quem pegava os primeiros grupos até conseguia que ele explicasse o que eles iam falar. Só que quem pegava no final... Eu me perdi. Acho que não deu pra entender nada. Eu não entendi nada. Então, basicamente, ele pegava o conteúdo que era pra ele dar, era pra ele ensinar, e ele falava, se reúnam e ensinem uns aos outros, valendo nota. A gente, mas professor, como que eu vou fazer? O senhor vai explicar antes? Ele falou, não, procura na internet. Não foi isso? Tinha um blog. Quem é da UF vai saber de que eu tô falando. Ele tinha um blog. Ele tem um blog, né? Deve ter até hoje. Um blog. Enfim, vamos deixar aí pra gente não levar o processo. Mas, gente, é um bagulho. E a questão, aí você vai falar, ah, não, mas ele ia de boa, né, na correção. Ele humilhava. Teve um grupo, logo antes da gente, se você foi nesse grupo, olha, me desculpa pelo que você passou. Logo antes, ele falou assim, imagina, você tá se preparando pra apresentar um trabalho que o professor nunca, nem explicou nada. Você tá nervoso pra cacete, com slide, com isso tudo, você tá se preparando pra isso. O grupo anterior ao seu, ele vira e fala, pode parar, tá uma merda, vai ter que fazer tudo de novo. Caracas. Aí o pessoal falou, como assim? Aí ele falou, não, gente, vocês apresentam outro dia. Hoje vocês não vão apresentar mais, tá muito ruim. Tá uma merda isso. Como que eu vou saber, como que eles iam saber se a informação que eles tiraram estava correta ou não exatamente, se o professor não ensinou? Entendeu? Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, tem que tomar cuidado de videoaula. Muita gente pergunta lá na Rede Vizinha. Inclusive, se você não segue lá na Rede Vizinha, já segue por lá, que você fica sabendo de tudo. Se você não segue na Rede Vizinha, você é completamente psicopata. Você tá por trás. Não tem outra justificativa. Por quê? A gente vive falando, a gente vive recomendando. Caixinha de perguntas. Ou você é psicopata ou você odeia a gente. Ou se odeia, porque não tá pegando as dicas. Ou isso. Entendeu? Aproveitando a deixa, já se inscreve lá na Rede Vizinha, @LauraNog, tem aqui embaixo, pra você ficar por dentro, participar de todas as caixinhas, ver todas as recomendações de tudo que a gente fala, porque lá a gente fala mesmo. É isso. Não que aqui a gente não fale, porque olha isso, né? Não é mesmo? Enfim, gente, e aí ele esculachou o grupo, humilhou, esculachou e falou pra apresentar no outro dia. Pra apresentar apresentar de novo, que tava uma merda. Esse foi um trabalho realmente muito ruim. O trabalho que eu ia falar foi o trabalho que a gente teve que fazer a resenha crítica de um livro manuscrito. Não um livro manuscrito, a nossa resenha.
entendeu? E tinha que ser em fichinhas, a gente já mostrou essas fichinhas aqui, em fichinhas assim desse tamanho, que dava em torno de quantas fichas que dava em torno daquilo ali? Sei não, uns 40. Frente e verso, tudo na mão, entendeu? Do livro inteiro. Foi um trabalho infernal, fiquei com calo, não deu tempo, não tava dando tempo de quase que virar a noite fazendo aquela merda. Laura, o que você lembra do livro? Nada. Então eu não lembro nada não. Nada, não aprendi nada, entendeu? Porque eu ficava fazendo com tanta raiva, gente, manuscrito, imagina, 40 fichas eram 80 páginas. Mas sabe qual é o problema? Vai. Eu tenho que falar. Vai. Eu gosto do professor, tá? Então, não tem nada contra o professor. É que às vezes o professor, ele é bacana, mas ele dá uma alucinada em alguns tempos. E tem professor também que ele é a favor de uma coisa. Igual da professora que passou pra gente um trabalho que era fazer um podcast. A pessoa, ela é a favor daquilo. Você já sabe, você que é aluno, você já sabe, não vai dar certo. Não vai, mas o professor, ele cisma com os tipos de trabalho que ele tem na cabeça dele. Às vezes o professor faz o mesmo trabalho com o mesmo livro para todas as turmas, o mesmo coisa, entendeu? Só que isso não funciona muito bem. Que aí era a publicação do podcast, qual podcast foi publicado? Nenhum. Enfim, vocês estão entendendo? Não funcionou muito bem. Mas o professor é bom. Essa professora, por exemplo, ela é uma querida, ela é muito boa. Só que ela ainda falou que era sobre direito comparado, tá, gente? Então a gente ia pegar o direito de outro país e ia fazer a comparação do direito brasileiro. A gente fez isso, a gente procurou, achou um país pra falar específico. Aí na conversa ela falou que não conhecia não, o direito desse país. Então ela ia dar 10 pra gente. Isso. Assim. Isso acontece, gente, na faculdade, acontece. Mas foi ótimo, uma querida. Só que deu um pouco de trabalho pra cacete, porque, gente, na faculdade tá todo mundo trabalhando, certo? Então tinha gente no nosso grupo com filho, tinha gente no nosso grupo que trabalhava até de tarde da noite, tinha gente no nosso grupo que tava estudando pra cacete pra concurso já, tinha gente no nosso grupo que fazia estágio o dia inteiro, como nós, não tinha como juntar todo mundo. Então fica uma parte de áudio de cada um no celular, tudo cortado, picotado, ninguém sabia juntar os áudios, ficou terrível, entendeu? Então a ideia do podcast, pra você que é professor, tá me vendo? Não. Mas agora vamos ao trabalho que realmente foi, um professor de direito financeiro. Inclusive, se você sabe quem é, gosto muito e admiro muito esse professor. Mas qual é a questão? Esse professor, ele tem na mente dele uma coisa. Fala a verdade, não vou falar de meu técnico, vou te falar. Eu gosto dele também, sinceramente. Eu acho legal, eu acho ele muito competente, eu acho ele um bom professor, ele sabe demais. Excelente. Agora, ele é completamente bilolado na hora de passar trabalho. Ele imagina uma coisa muito grandiosa. Só que vamos lembrar, nesse período estávamos tendo, além da matéria dele, outras 9, outras 8 disciplinas. Eu acho que foi nesse período que ele fez 11. Você tá me entendendo? Então, não tem como fazer coisas grandiosas. O que ele queria, gente? A disciplina se dividia em 2 avaliações. A primeira era você fazer uma resenha crítica de um capítulo de um livro, ou de um livro inteiro, eu acho, né? Não lembro. Mas de um capítulo de um livro, vamos dizer assim, em grupo. Então, você tinha grupo e trabalho em grupo. Gente, olha, você fazia a resenha desse livro, você apresentava aquilo na frente da turma com slides, ele dava a nota da sua apresentação e dos slides. Tudo bem. Até aí, chegava o segundo trabalho. O segundo trabalho, basicamente o professor queria que fizesse uma pesquisa acadêmica. E uma pesquisa acadêmica é o que a gente vai fazer para um TCC. Vocês estão me entendendo? Ele basicamente queria, gente, páginas escritas que eram em torno de 15 páginas, esse não era o máximo, era quase o mínimo, basicamente, em torno de 15 páginas de pesquisa mesmo. Então ele queria, gente, que a gente fosse, por exemplo, e outra coisa, o assunto é um assunto difícil, orçamento público estadual de alguma ação pública específica do estado. Ele também dava umas ideias e queria que a gente fosse ao local, perguntar para o servidor público a questão do orçamento financeiro, eu não sei que horas, entendeu? Juntar todos os números e não para por aí, né, editor? Ele falou que uma pesquisa, para ser boa, precisava ser de no mínimo 5 anos.
Então não adianta o orçamento público desse ano. E aí você vai ver um monte de lei, um monte de coisa, e você tenta entrar em contato e liga para um monte de lugar para saber detalhes do orçamento, e você liga e você tenta ir, você tenta ver enquanto você tenta levar a sua vida e ter todas as matérias. E aí você também apresenta isso com slides. Então fica um seminário com slides para apresentar, fica essa pesquisa para se apresentar, também com a questão de 15 páginas, entendeu? E toda a pesquisa que você fez antes, indo presencialmente e resolvendo tudo. É isso que eu ia falar, você esqueceu de falar aquela pré-pesquisa, tem um pré-projeto. Tem o pré-projeto. Que aí são 5 páginas mais ou menos, que aí você vai explicar o que você vai apresentar. Isso. Antes de apresentar Antes dessa o que você vai apresentar pesquisa, de fato. Perfeitamente. E depois da questão do livro. E depois da questão do livro. É tipo assim, são 2 avaliações, aí uma é a apresentação do livro, a outra é a apresentação desse trabalho. Só que a apresentação desse trabalho é dividida em 2 etapas. Aí a primeira etapa é a apresentação do trabalho, a segunda etapa é a apresentação de fato do trabalho, entendeu? Você vai apresentar o que você vai apresentar, depois você vai apresentar o que é para apresentar de fato. É isso. Entendeu? Gente, foi terrível, foi realmente terrível. Com todo respeito a esse professor, mas o que foi terrível? É muita coisa. Um grupo que você tem, e essa matéria, gente, ela é mais pro final da faculdade. É um grupo de pessoas que tá vivendo a própria vida. Vocês estão me entendendo? É um grupo de pessoa que tá cuidando de filho, que tá indo no mercado. Tem gente que não quer nada com nada, e tinha bastante gente no nosso grupo que não queria nada com nada. Vocês estão entendendo? Tem gente que tá falando, caguei pra essa matéria, quero nem saber, entendeu? Vou deixar nas costas dos outros. Entendeu? No fim das contas, eu e o editor que fizemos quase tudo. Foi até bom, né? Foi até bom. Que é melhor você levar tudo nas costas. E deu pra aprender costas. bastante, tá, gente? Aprendemos bastante, com certeza. Aprendemos muito, como todas as matérias dele. Aprendemos muito, mas eu vou te dizer que corroeu. É aquela história. Corroeu, e o que restou de nós? Depois dessa matéria, o que restou de nós? Eu não sei. Pouco. Bem pouco. Se eu tinha uma quantidade X de neurônios antes dessa matéria, depois eu tenho metade. Entendeu? E essa é a questão. Aprendi, mas a que custo, né? A que custo. É isso. Foi uma situação traumática, não vou dizer pra vocês. Não vou mentir pra vocês. E foi uma situação que realmente, a partir dali, eu vi como é que ia ser o TCC. Olha, se você não viu, inclusive, vídeo que eu falei do TCC, de nota do TCC, como foi, vou deixar linkado aqui embaixo. Tem aqui no canal. Dá uma entradinha aqui no canal que você vai ver logo. Só dá uma roladinha pra baixo que você vai ver vídeo sobre TCC aqui. Mas, gente, esse trabalho não tinha como ficar mais difícil. Tem que fazer um questionário para enviar para o servidor público. Tinha questionário. A gente fez um questionário para enviar para o servidor, para esperar a resposta sobre a ação pública. Enfim, né? Enlouquecemos, basicamente. Depois disso, fica um bilulado das ideias. Então, o que você tá vendo aqui é o resultado de nós depois disso. Não é isso? Então, já peço que você dê um like, se inscreva no canal depois de todo esse sofrimento. Que isso não foi em vão, que isso não seja em vão, que você pegue essa experiência pra ver aí e você tente sair disso de uma forma melhor. Se bem que eu acho que não tem como fugir. É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não é pra assustar ninguém, porque estamos aqui vivos. E bem. E bem, talvez não tão bem assim, Isso mas é isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.